Direto da redação. O Brasil foi condenado na Corte Internacional pela chacina de Acari. Essa chacina ela foi consumada em 1990. Você vai conferir as informações agora na reportagem de Fabiana Sampaio. O Estado brasileiro foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo desaparecimento forçado de 11 jovens negros moradores da favela de Acari, zona norte do Rio de Janeiro. O caso, que ficou conhecido como Chacina de Acari, ocorreu em julho de 1990. Na ocasião, homens encapuzados ligados a um grupo de extermínio invadiram casas, sequestraram e sumiram com os jovens. A condenação apontou falhas nas investigações sobre o desaparecimento e também dos assassinatos de duas mães que lideravam os esforços para exigir justiça. A Corte condenou o Brasil pela omissão em investigar com seriedade os crimes, incluindo aspectos como violência sexual contra algumas vítimas, e reconheceu o impacto devastador na integridade dos familiares, em especial das mães de Acari. O país foi responsabilizado por violações aos direitos à vida, liberdade pessoal, integridade pessoal e reconhecimento da personalidade jurídica, compromissos previstos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e na Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas. A sentença inclui ainda condenação por violar os direitos das crianças. Para Aline Leite de Souza, irmã de Cristiane Leite de Souza, uma das desaparecidas, a decisão é um marco histórico, não só para o processo, mas para a história brasileira. Nós estamos há anos na Corte Interamericana de Direitos Humanos, tendo visto que o caso tem 34 anos, né? E ontem foi um dia emblemático. Eu vejo como que para o Brasil seja uma maneira de estar revertendo essa história, saindo de 1990 a 2024 e tentando refazer essa história, reescrever essa história, dando dignidade a essas famílias. Aline diz esperar que agora o país de fato assuma a responsabilidade do caso e faça a devida reparação para os familiares das vítimas. Não precisaria a gente passar por uma Corte Interamericana de Direitos Humanos se o Brasil já tivesse se considerasse responsável pelo caso. A gente tem que entender que foi uma violência de gênero, um caso de racismo, um caso de desaparecimento forçado, porque eles foram retirados de um sítio em Magé e nunca mais apareceram. 11 jovens, entre crianças, mulheres, adolescentes. O presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB Rio de Janeiro, Carlos Nicodemos, avalia que a sentença da Corte deve impactar as políticas públicas de proteção dos direitos humanos no país e especialmente de grupos vulneráveis. O caso Mães de Acari aponta a necessidade do Estado brasileiro buscar políticas públicas que efetivem direitos em relação a temas como desaparecimento forçado, a violência contra crianças e adolescentes, a violência na comunidade, o tema da memória, além de outras questões. Como reparação, a Corte determina que o país investigue o desaparecimento forçado dos 11 jovens, reconheça publicamente a responsabilidade, além da emissão de certidão de óbitos das vítimas, apoio médico e psicológico aos familiares e criação de um espaço de memória. Também foi determinado o pagamento de indenizações, a inclusão da tipificação do crime de desaparecimento forçado na lei brasileira e a elaboração de estudos sobre a atuação de milícias e grupos de extermínio do Rio de Janeiro. Em nota, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania informou que a sentença é recebida com atenção e respeito à memória das vítimas e familiares e manifestou o compromisso em trabalhar com o Estado do Rio de Janeiro para a implementação integral da decisão que chamou de histórica. A nota destacou que a condenação simboliza um passo importante na luta contra a impunidade e na construção de um Brasil que respeite os direitos humanos de maneira plena. Em cumprimento à sentença, o Ministério Público
publicou a decisão em seu site oficial. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro diz que acompanha o caso desde o início, dando todo o suporte necessário para as famílias, inclusive apoio para correção e emissão de certidão de óbitos para as vítimas. A nota diz ainda que a Secretaria elabora uma proposta de regulamentação de lei estadual para possibilitar o pagamento de indenizações. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.